Está começando a primeira edição do Momento Saúde e Segurança, o videocast do SESI Saúde e Segurança Espírito Santo. E o assunto de hoje é o Programa de Gerenciamento de Riscos, o famoso PGR. Você sabe quais riscos ele previne? Será que todas as empresas precisam estar em conformidade com ele? Para responder essas e outras perguntas, a gente recebe hoje o Flávio Rodrigues, gerente executivo de Saúde e Segurança do SESI Espírito Santo. Seja bem-vindo, Flávio. Bom dia, Victoria, e para quem está nos assistindo, um bom dia, boa tarde, boa noite, que você poderá assistir esse videocast em qualquer momento, no momento que você precisar tirar algumas dúvidas sobre esse assunto. É um prazer estar aqui com você, Victoria, nesse dia, nessa gravação. Vamos falar um pouquinho sobre PGR. É isso, o assunto hoje é PGR, então vamos começar explicando um pouquinho sobre o que é o PGR e, na prática, como ele funciona nas empresas. Tá bom, Victoria. Então, PGR, primeiro vamos falar um pouquinho, porque nessa área de saúde e segurança a gente acaba tendo sempre uma sopa de letrinhas, abreviações, que nem para todo mundo está claro. Sim. Então, quando a gente fala de PGR, a gente está falando do Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Ele é baseado na norma regulamentadora 1, que é o GRO, que fala do gerenciamento de riscos ocupacionais, e o PGR é a base, é o pilar quando a gente fala de saúde e segurança. E quando a gente fala de PGR também, a gente não pode esquecer que o PGR conversa com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então esses dois fazem esse papel de olhar para o ambiente laboral. Então o PGR vai olhar para o ambiente laboral, para os riscos que aquela empresa ali, que o trabalhador estão expostos, e o PCMSO vem para fazer o controle da saúde do trabalhador perante a essa exposição. Esses programas são obrigatórios, né, Flávio? Mas com a sua experiência no SESI, como você tem visto a aceitação ou então conhecimento mesmo das indústrias aqui do Espírito Santo sobre esses programas? Bem, Victoria, então o PGR, todas as normas regulamentadoras, elas são obrigatórias. Então são normas regulamentadoras que orientam as empresas como elas devem proceder com a sua documentação legal quanto aos seus processos de saúde e segurança, e o PGR é obrigatório para a maioria das empresas. De acordo com a empresa, tem o seu programa específico, mas o PGR é específico para diversas empresas, para a grande maioria, que esse programa é obrigatório. E o que a gente vê? A gente vê diversos graus de maturidade e de cultura de saúde e segurança quando a gente fala das empresas, e dependendo do seu porte. Então, a gente vê empresas onde você já tem uma cultura de saúde e segurança, então para ela, essa documentação, esses programas, eles já saíram do momento de serem obrigatórios para serem encarados como um investimento no seu ambiente laboral e na saúde do trabalhador. E você vê empresas que ainda têm uma mentalidade de fazer pela obrigatoriedade. Só que quando a gente fala de PGR, agora, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, ele já passou também de uma fase onde a gente falava de um documento que as pessoas poderiam encarar como documento de gaveta, que a gente falava do PPRA. Tá? Que era antes do PGR, você tinha o PPRA. Tá? O PPRA era um documento que era renovado anualmente, que também fazia parte, né? Coisas que a gente faz no PGR também se fazia no PPRA, só que agora o PGR ele passou a ser de 2 anos e ele passou a ser um documento vivo. Isso quer dizer, o PGR, eu vou falar, claro, de forma resumida aqui, mas o PGR ele é composto por duas, vamos dizer assim, de forma bem resumida, por duas situações bem básicas, que é o inventário de riscos, onde é feito todo o mapeamento de risco que aquela empresa tem exposição, e um plano de ação. Legal. Então você faz uma parte onde você avalia todo o ambiente laboral e você faz um plano de ação para que em 2 anos você realize diversas ações de forma planejada e com um cronograma para que você possa mitigar ou eliminar aqueles riscos. Então você sai de um documento que era encarado como um documento de gaveta para um documento vivo. Então o PGR ele tem uma visão de exatamente gerenciamento de risco. Então você tem que ali não se preparar para uma fiscalização, não, você tem que se preparar para o seu ambiente laboral. E de quais riscos, mais ou menos, para quem não está muito por dentro do assunto, a gente está falando, Flávio? Sim, quando a gente fala de PGR, a gente está falando de alguns riscos que tem na norma que orientam a gente olhar. Então eu vou falar alguns, né? A gente está falando de risco físico,
risco químico, riscos ergonômicos, e aí eu vou abrir um parênteses para a gente falar mais à frente, mas quando eu falo de risco ergonômico, é onde a gente vai começar a olhar para riscos psicossociais, a gente tem risco de acidente, entre outros riscos, que é isso, varia de empresa para empresa, não quer dizer que o rol de riscos possíveis vai estar e vão estar em todas as empresas, mas cada empresa, e quando a gente fala de indústria, a gente tem exatamente, inclusive, avaliações para determinar se determinado risco está dentro do seu limite ou não. Então, a determinação dos riscos ali, você tem todo o ambiente laboral, mas o plano de ação é de acordo com as avaliações realizadas do que está em exposição. É a partir desse plano que você vai determinar qual tipo de EPI que você vai usar. Então, tem uma série de ações que são oriundas do PGR. Legal você citar esses riscos nominalmente, Flávio, porque o PGR ele vem passando por algumas mudanças importantes. O ano passado houve ali uma alteração na NR1, na portaria, e aí o que colocou em pauta justamente os riscos psicossociais. Aí eu trouxe para a gente discutir um pouco sobre o assunto e dar uma dimensão da relevância para trazer vocês, o público, também para a conversa. Só em 2024, o INSS registrou mais de 472 mil afastamentos por motivos de saúde mental, quase o dobro em relação a 2023. E aí, pensando nesses números, me veio uma dúvida, na verdade duas. O que esses números significam para as empresas e qual que é a diferença da saúde mental individual e dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Muito boa essa pergunta, Victória, porque a gente chega num momento importante que a gente tem que esclarecer essa adição dos riscos psicossociais à norma. E eu digo adição porque agora entrou uma linha clara que na confecção dos seus programas, na análise, no inventário de risco, deve-se levar em consideração os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, tá? Então isso é uma adição importante, tá? Que configurou agora um novo olhar para dentro das empresas. Mas também trouxe um movimento. Então, quando a gente vê lá no início do ano de 2025, que começou a se falar dessa adição, dessa linha que falava sobre riscos psicossociais, começou a surgir no mercado diversas interpretações sobre isso. Então, um primeiro delimitador que a gente precisa agora para começar a nossa conversa e falar de saúde mental, falar de PGR e falar de riscos psicossociais relacionados ao trabalho é a gente ter clareza do que a norma, como a gente falou que as normas, os programas são obrigatórios, é nessa hora que a gente também tem que ficar claro assim, o que a norma está dizendo que é obrigatório. Então tem que ficar claro o que é obrigatório e o que não é obrigatório. Sim. Então quando a gente fala de saúde mental, riscos psicossociais relacionados ao trabalho e PGR, não tem, e aí eu quero ser bem claro, a norma não diz que é obrigado as empresas contratarem planos de saúde mental. Isso não está na norma. A norma agora, como está falando de risco psicossocial, é obrigatório ter um psicólogo no quadro. A norma não diz isso. Então a gente precisa ter essa clareza, porque a gente acabou vendo essas distorções da norma no mercado. Tá? Inclusive empresas querendo se aproveitar desse momento para vender serviços que, veja bem, eles são excelentes. Serviços para a saúde mental, eles são excelentes para a empresa e para o trabalhador. Mas a gente tem que saber o que é obrigatório e o que não é. Então, vou seguir nessa linha, tá, Vitória? Claro. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar, quando a norma fala que você tem que, a partir de então, começar a olhar para os riscos psicossociais, isso quer dizer que no inventário de risco, que eu falei que via risco físico, risco químico, risco de acidente, que a gente também tem que olhar para o risco psicossocial. Então, é isso que se tornou obrigatório, tá? E aí, só que a gente também, apesar de fazer essa ruptura entre o obrigatório do PGR e a saúde mental, a gente não pode desconsiderar que a gente está vivendo uma crise global de saúde mental. Então, esses números que você trouxe, de mais de 470 mil afastamentos, ele é muito significativo, porque a gente vinha numa média se a gente olhar os últimos 10 anos, a gente vinha numa média de 200 mil afastamentos. A gente já tinha problemas, né, relacionados à ansiedade, à depressão, só que deu um salto. E isso não é particular do Brasil, isso não é particular do Espírito Santo. A gente está falando de uma crise global de saúde mental. E aí,
Só que quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode associar adoecimento mental exclusivamente ao trabalho. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de uma situação que é multifatorial. A gente tem diversos fatores que impactam na saúde mental do indivíduo. E quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente está falando de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? Então a gente tem que ter essa clareza de que saúde mental é um problema global, de que empresas que têm programa de saúde mental, que têm psicólogo, são ações excelentes para cuidar da saúde mental, que pode ser tanto do colaborador como do seu dependente. Tá? É o que eu falei, como é multifatorial, a gente pode ter um trabalhador que não está rendendo o esperado porque ele está com problema na família. Tá? Então, esses programas são excelentes. Mas quando a gente fala de riscos psicossociais, a gente está falando de trabalho. E aí, trabalho, se a gente for na letra do que significaria riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a gente está falando de situações que envolvem a organização do trabalho e as relações interpessoais no trabalho. E é aí que a empresa tem que olhar de forma bem direta se a forma de organização do trabalho e as relações interpessoais, elas estão causando algum transtorno. Então a gente tem uma divisão clara aí do que é obrigatório, do que tem que ser olhado e do que é a saúde mental. E se a gente fosse fazer um raio-x então, Flávio, assim, nas empresas, o que é considerado fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho quando as empresas vão lá fazer o PGR? A que elas têm que se atentar? Isso. Então, primeiro que isso tem um grande dilema aí, que quem ainda não conhece um pouquinho do processo de avaliação de riscos, vamos dizer assim, ele não é percepção. Isso já não é subjetivo. A gente não pode trabalhar, quando a gente fala de inventário de risco, a gente não pode falar de subjetividade. A gente tem que ser objetivo. Vamos dar um exemplo anterior. Quando a gente falava que você tinha um risco de ruído na indústria, você não pode só passar no corredor, ouvir um barulho de uma máquina e dizer que ali tem uma exposição a ruído, onde tem que botar protetor, onde tem que enclausurar uma máquina, que você tem que enclausurar um ambiente. Isso tudo é feito através de uma avaliação. Então tem uma avaliação que mede ali os decibéis para avaliar o quanto que está a exposição do trabalhador durante o expediente. Então todas as avaliações, elas não são spot. Você tem por norma quantas horas você tem que avaliar, e aí sim determina o EPI, determina o ambiente. Então isso, quando a gente falava dos riscos, vamos dizer assim, que eram considerados tradicionais. O risco psicossocial é a mesma coisa. Ele não pode ser subjetivo, como eu falei, é multifatorial. Então não é olhar um trabalhador que entrou um dia mal na empresa que você vai dizer que ali tem um risco psicossocial relacionado ao trabalho. Como eu falei, você tem que ter muita clareza se você tem um trabalho organizado e se as relações interpessoais. E aí, o que parece? Parece que é totalmente novo esse assunto, né? E na verdade não é. Porque quando a norma fala dos riscos psicossociais, ela fala assim, vamos ter atenção aos riscos psicossociais como está na NR17. Então, na NR17 já apontava algumas coisas ali. Vou dar alguns exemplos do que tem na NR17, porque aí entra outro papel fundamental, que é o papel da liderança. Legal. Então, é a liderança, porque a liderança que toma conta da empresa, né? Então, quando tinha que enclausurar uma máquina, era a liderança que tinha que tomar essa decisão. Quando tem que colocar um protetor auricular, é a liderança que tem que fazer a entrega do protetor auricular, é a empresa que tem que monitorar se a entrega foi feita para aquele trabalhador que está naquele posto de trabalho, se ele usa durante o expediente. Então isso tudo é papel da liderança. Quando a gente vai para os riscos psicossociais, também tem papel fundamental da liderança. Por quê? Porque, vou dar alguns exemplos que estão lá na NR17, ele tem que manter um bom diálogo com o trabalhador. O trabalhador tem que ter essa liberdade de falar com a sua chefia imediata. Porque se não tem esse diálogo, você vai criando um ambiente complicado.
ele tem que ter clareza quais são as atribuições dele. Então não pode entrar um profissional novo na empresa e ele ficar perdido no que vai fazer. Porque ele pode estar fazendo a mais, a menos, pode estar querendo mais autonomia ou menos. Se ele não tiver essa liberdade de falar, ele vai possivelmente, e aí sempre possivelmente, caminhar para algum caminho de estresse. Então a gente está falando de um cenário onde a gente tem que evitar o estresse organizacional. Então, assim, a liderança tem que cuidar para que tenha um ambiente ali em que os trabalhadores tenham um diálogo claro. Então, assim, a gente tinha no passado algumas lideranças que gostavam de dizer, aqui na minha empresa eu gosto de gestão pelo conflito. Então, eu brigo com você, você briga comigo, eu vou ser melhor que você, você vai ser melhor de mim. Olha o ambiente que você está gerando. Então, a gente vai vivendo novas gerações. Então, a gente também tem dentro das empresas gerações diferentes. Então, você tem um trabalhador de 50 anos trabalhando com um de 20. Então, essa relação interpessoal, o cuidado dessa relação é da liderança. Então, a gente tem que sair dessa subjetividade para a objetividade e já estava na norma 17, que é a norma que era a famosa norma da ergonomia. Aí quando falava de ergonomia, só se pensava assim, eu tenho que ajustar a cadeira, eu tenho que ajustar a mesa, mas é muito mais que isso. A gente está falando de uma norma que tratava sobre organização do trabalho. Se o trabalho não está organizado, vai desdobrar. Impossível, sempre coloco possível, porque tem que ter avaliação. Não pode ser subjetivo, tá? Então, o cuidado é esse. Riscos psicossociais relacionados ao trabalho e saúde mental individual. São duas coisas que elas podem se conversar, mas que são trabalhos, identificações e plano de ação diferente para cada coisa. E a boa notícia, né, Flávia, é que assim, hoje no mercado já existem muitas soluções para as empresas que estão aí tentando ter ambientes de trabalho mais seguros, mais saudáveis, inclusive as soluções do SESI Saúde e Segurança. Então, vou pedir para você falar um pouquinho sobre esse trabalho, esse propósito que o SESI tem tido aqui no Espírito Santo. Desde quando a gente tá muito antenado com essas atualizações, então o nosso time ele é recorrentemente, né, capacitado, retreinado, a gente busca sempre essa capacitação constante porque as normas estão em constante evolução. Então, desde quando a gente começou os rumores de que essa norma ia entrar em vigor, a gente já foi estudando sobre a norma, sobre os possíveis impactos. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar capacitada para essa reação. Como eu falei, de tirar da subjetividade, então o SESI, tá? E aí eu estou falando de forma nacional, a gente tem metodologia própria para o inventário de risco. Então, e também dos riscos psicossociais. Então, a gente tem uma metodologia, tá? Que ela é nacional. Então, todo o SESI, em qualquer estado, está rodando a mesma metodologia. É uma metodologia, né, formada, né, com análise de especialistas a nível nacional e com metodologias, inclusive, internacionais. E quando a gente fala de riscos psicossociais, é o que eu falei, é uma crise global. Então, a nossa metodologia, ela está ancorada em especialistas nacionais e metodologias internacionais. E discutida e debatida durante todo esse tempo para que a gente tenha consistência nessa avaliação. Então, se a gente for falar de forma resumida, qual é o passo a passo que as empresas têm que tomar a partir de então, né? E uma coisa importante que a gente tem que falar também é que a norma ia entrar em maio de 2025. E aí o próprio governo viu todo esse desespero que aconteceu, né? Porque tinha gente já fazendo processo seletivo de psicólogo. Aquilo que eu falei. Então o governo deu mais um ano, então essa norma entra em vigor em maio de 2026, mas isso não quer dizer que as empresas têm que preocupar em maio de 2026. Tem que começar agora. O governo deu exatamente um ano para as empresas terem esse tempo para se regularizar. E como se regulariza? Primeiro passo, escolher quem que vai ser responsável pela atualização do PGR. E normalmente as empresas têm dois caminhos. O primeiro caminho são empresas de determinado porte ou risco. Ela tem o SESMIT, que é a sua equipe de serviço especializado em saúde e medicina do trabalho. Então, dependendo do tamanho e do risco,
você tem essa equipe interna. Normalmente, é essa equipe que é responsável pela atualização dos programas. Quando a empresa não tem um SESMIT, o que ela faz? Até a empresa que tem um SESMIT, ela pode pedir apoio externo também. Tá? Não necessariamente ela já pode ter a metodologia. Mas quando ela não tem o SESMIT, ela tem que contratar uma empresa especializada no assunto. E aí, no caso, tem algumas no mercado. Mas ouso dizer que a gente tem uma que é uma das melhores, reconhecida como excelência no mercado, top of mind, que é o SESI. Quando a gente fala de saúde e segurança do trabalho, o SESI é uma das referências, tanto em reputação, quanto em volume de atendimento, como em base nacional. Tá? Então, o primeiro passo é isso, é falar assim, ó, a norma vai ser atualizada. Quem que vai tomar conta dessa atualização? Então, o primeiro passo. Aí depois você tem toda uma metodologia para isso, onde você vai fazer escuta ativa com o trabalhador, escuta com a empresa e uma análise técnica depois dessas escutas. Análise de indicadores de saúde, análise de indicadores de afastamento. Então, toda essa composição vão gerar uma atualização do seu PGR. Por fim, você tem uma etapa de inventário desses riscos e pode, em alguns casos, até desdobrar para um aprofundamento em ergonomia. Tá? Mas uma coisa é clara, depois disso tudo é que vai se determinar se aquela empresa tem riscos psicossociais relacionados ao trabalho ou não. Então esse é o primeiro ponto. Por mais que a gente esteja vivendo uma crise global de saúde mental, não quer dizer automaticamente que todas as empresas têm riscos psicossociais. Cada empresa vai ter uma avaliação. E como eu falei, a gente está falando de organização do trabalho e relações interpessoais. Então, se isso estiver bem administrado naquela empresa, o PGR vai ser atualizado informando que ali não tem risco. Se for identificado risco, vai ser atualizado o PGR e vai ser feito um plano de ação. Então, o tempo todo, a gente está tirando a subjetividade para a objetividade. Uma metodologia. E aí eu vou pedir para você enviar uma mensagem para aquelas empresas que ainda estão vendo o PGR e essa atualização como um custo e não como uma forma de investir nos seus negócios. Tá bom. Então, o primeiro ponto que a gente pode destacar é uma cultura de saúde e segurança. A gente não pode encarar saúde e segurança como custo. A gente está falando de investimento. Então, a empresa que investe em saúde e segurança, ela vai ter um ambiente de trabalho seguro e um trabalhador saudável. Qual é a consequência de um ambiente seguro e um trabalhador saudável? A gente está falando, então, de um trabalhador mais produtivo e uma indústria mais competitiva. E é isso que a gente quer para desenvolvimento das indústrias do nosso estado. Então, saúde e segurança não é custo, é um investimento. Legal. Eu espero que vocês tenham gostado também dessa conversa. Eu gostei muito, tenho certeza que quem nos acompanhou vai sair com muito mais clareza sobre a atualização do PGR. E aí eu vou pedir para você que está nos acompanhando compartilhar esse episódio com qualquer um que esteja interessado no assunto, deixar seu like e nos acompanhar nas redes sociais, por favor, @sesesaude.es. Flávio, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi muito bom tratar desse assunto, é um assunto tão importante para as empresas, então é muito bom a gente debater um pouquinho, esclarecer as dúvidas e ajudar a indústria do nosso estado. É isso aí, pessoal, até o próximo Momento Saúde e Segurança.